Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, nós vamos falar um pouco sobre a PEC 186 de 2019, agora já promulgada como Emenda Constitucional número 109 de 2021. Trata-se de um texto longo, complexo, de leitura técnica e difícil. Por isso, fica mais fácil entendê-lo pelo espírito do que pela letra, pelo geral do que pelo particular. Qual foi o pretexto utilizado para a aprovação da PEC 186 de 2019? O pretexto foi a viabilização da volta do auxílio emergencial. Qual foi o motivo real para a aprovação da PEC? Foi promover uma grande reforma fiscal, criar regras para controle dos gastos públicos, principalmente despesas com pessoal, e reduzir incentivos tributários. É o velho jogo de tentar equilibrar receitas e despesas. No caso do orçamento, são chamadas de receitas correntes e despesas correntes, que acontecem no período de um ano. Mais uma vez, aparece a figura do gatilho, muito popular no governo Quércia, não é? Onde nós tivemos até a greve do gatilho, que nada mais é do que um sinal de alerta, uma sirene. Toda vez que as despesas atingirem 95% das receitas, dispara-se o gatilho, acende-se o sinal de alerta e toca-se a sirene. Então, poderão ser aplicados mecanismos de ajuste fiscal. A partir daí, e enquanto durar essa situação, fica vedada toda e qualquer medida que implique aumento de despesa. Destaque para a expressão enquanto durar essa situação. Portanto, não é correto afirmar que a PEC vai impedir aumentos salariais durante 10, 15, 20 anos. Essa PEC, agora emenda constitucional, ela não obriga nem vincula estados, municípios e Distrito Federal. Porém, se esses entes políticos não aderirem a ela, eles ficarão impedidos de obter empréstimos com o aval da União ou de renegociar suas dívidas. O que vocês acham, colegas? Será que São Paulo vai aderir? Rapidinho, não? A partir daí, e enquanto durar essa situação, fica vedada toda e qualquer medida que implique aumento de despesa. Isto é, que seja uma nova despesa a ser acrescentada às despesas já existentes. Se você entendeu e memorizou isso, o restante será fácil. É o binômio situação deficitária, de um lado, e vedação a novas despesas, do outro lado. Binômio situação deficitária, de um lado, vedação a novas despesas, do outro lado. Por exemplo, não poderá haver concurso público para o preenchimento de 1.500 novos cargos de policiais rodoviários, mas poderá haver concurso público para o preenchimento de 1.500 cargos de policiais rodoviários que se tornaram vagos com a aposentadoria, exoneração, demissão ou morte dos seus titulares.
Nesta segunda hipótese, não será um aumento de despesa, uma nova despesa, porque essa despesa já existia antes. Qual será, mais uma vez, o grande vilão da história? O reajuste salarial dos servidores públicos, civis e militares. Disparou o gatilho, a bala acertará em cheio os salários desses servidores. Algumas perguntas para as quais a resposta será quase sempre a mesma. Poderá haver concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares? Poderá haver criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verba de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório? Resposta: não, porque isso implicaria aumento de despesa. Poderá haver criação de cargo, emprego ou função? Alteração de estrutura de carreira? Sim, desde que não acarretem aumento de despesa. Poderá haver admissão ou contratação de pessoal para as reposições de cargos de chefia e de direção, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios e as contratações temporárias? Resposta: sim, porque isso não acarreta aumento de despesa. Não será uma nova despesa. Já era uma despesa existente. Poderá haver concursos públicos? Sim, desde que para repor o quadro, as vacâncias, porque isso não provocará aumento de despesa. A promoção e a progressão funcional em carreira de agentes públicos ficarão suspensas? Resposta: não. Embora tenha havido uma polêmica em torno do tema, concluiu-se que esse mecanismo não gera aumento de despesa, não é uma nova despesa. Ele já está na previsão orçamentária. Uma curiosidade desta emenda constitucional número 109 de 2021. Quando disparar o gatilho, ou seja, a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar 95% no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar os mecanismos de ajuste fiscal. Algumas observações sobre esse item. Para que as medidas sejam tomadas, é necessário que, no período de um ano, as despesas atinjam 95% das receitas, ou mais. É facultado, ou seja, não é obrigatório, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente tomarem medidas para equilibrar o orçamento. Essas medidas não são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Há autonomia dos poderes e também dos entes. Ou seja, o Poder Executivo pode tomar essas medidas, mas o Judiciário pode não concordar com elas e não tomá-las. Assim como o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública.
E essas medidas vão vigorar enquanto permanecer a situação deficitária. Já se comentou e até mesmo publicou-se por aí que os servidores públicos ficarão 10, 15, 25 anos sem reajuste. Não acreditamos, pode até ser, mas não é isso que está na emenda. Está bem claro o seguinte: enquanto permanecer a situação deficitária. Outra curiosidade desta emenda constitucional número 109 de 2021. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder os 95%, então, repetindo, a despesa corrente supera 85%, já passou de 85% da receita corrente, mas não excedeu 95%, está lá em 90%, por exemplo, 90%. As medidas fiscais já podem ser implementadas no todo ou em parte por atos do chefe do Poder Executivo, com vigência imediata, sendo facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Observação: aqui as medidas já podem ser implementadas imediatamente pelo chefe do Poder Executivo, antes mesmo de autorizadas pelo Legislativo. Outra curiosidade desta emenda constitucional 109 de 2021. A apuração do equilíbrio, receitas e despesas deverá ser realizada bimestralmente. Então, a cada 2 meses se faz uma apuração desse equilíbrio. Então, colegas, a única saída agora é a eterna vigilância, é o firme e cerrado controle sobre os gastos públicos, principalmente propaganda, licitações de obras e serviços públicos, merenda e transporte escolar, cartões corporativos, etc., e com auditoria independente. Uma última observação. Sob pressão, muita pressão, a vinculação dos gastos mínimos constitucionais para a saúde e educação foi mantida. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de UDEMO.